No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como traçar as linhas de tendência de alta e de baixa e como utilizá-las para começar a ganhar dinheiro nas suas operações. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série Começando do Zero Nike Option. E antes de eu te ensinar na tela do computador, você precisa entender o que são de fato as linhas de tendência. Para quem não sabe, as linhas de tendência elas têm praticamente a função do seu nome, o nome já diz tudo. Linhas de tendência, linhas que mostram aonde o preço tende a chegar. Então a gente vai ter linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, algumas outras pessoas, outros analistas ou traders chamam até de reta guia, dentre várias outras nomenclaturas que elas podem ser utilizadas, mas o basicão, o padrão são as linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa, onde a LTA, que é a linha de tendência de alta, vai indicar uma tendência de alta, o preço tende a continuar subindo e para isso a linha ela fica abaixo do preço. Então o preço está aqui em algum momento específico, algum preço, algum valor, e a linha estará embaixo. E essa linha ela tem um papel de suporte. Então a linha de tendência de alta ela fica abaixo do preço e ela tem um papel de suporte. Ela mantém o preço acima dela. E se o preço ele tem um único lugar para se movimentar, que é acima de uma determinada linha, obviamente, se essa linha estiver apontando para cima, o preço também vai acabar apontando para cima. E a mesma coisa ocorre numa linha de tendência de baixa, aonde ela vai estar apontando para baixo, porém nesse caso ela tem o papel de resistência, então ela vai ficar acima do preço. Acima do preço, resistência, então o preço vai ficar batendo e vai caindo porque ela estará apontando para baixo, ela vai estar numa diagonal para baixo. E se você não sabe o que é suporte, resistência, caiu aqui de paraquedas, assiste o primeiro vídeo da série que lá eu te ensino o que é suporte e o que é resistência, tá bom? E é muito importante vocês entenderem que as linhas de tendência, elas são uma ferramenta muito interessante, até mesmo para você conseguir ter um gatilho de entrada, mas eu gosto muito de utilizá-las para verificação da tendência de fato, mas não só identificar a tendência que está acontecendo agora, porque assim, quando você verifica uma linha, você sabe muito bem, só de bater o olho que está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Primeiro você vai olhar e vai pensar, putz, está numa tendência, então eu vou traçar minha linha de tendência. Então seria mais para gatilho. No meu caso, eu gosto de utilizar ela como filtro. E o que esse filtro vai ajudar? Ele vai mostrar pra gente possíveis pontos de retração ou reversão de fato dentro de uma tendência. Então eu gosto de utilizar essas linhas não para fazer entrada. Se você já assistiu essa série anteriormente, você ia ver que naquele momento do mercado eu gostava de fazer operações em LTA e LTB, porém atualmente, devido a toda a situação que a gente está passando no mercado nos últimos um ano e meio para cá, eu não gosto mais de pegar operações como gatilho em si, então eu utilizo essa linha, essa análise como filtro. Então eu verifico uma LTA, por exemplo. Como que ela vai filtrar uma operação? Quando o preço não respeita mais essa LTA, quando ele rompe essa LTA, você consegue identificar que agora provavelmente o preço vai sair de uma tendência de alta e vai começar uma tendência de baixa. Só que se você não fizesse a leitura com essas linhas e olhasse para o gráfico nesse momento, você não iria conseguir perceber isso. Só de bater o olho, muita gente poderia até pensar, tá numa tendência de alta, porque o preço está subindo, 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 e ele deu uma leve caidinha. Aí você às vezes imagina, não, deu uma caidinha boba, beleza, vai continuar subindo. Porém, muitas vezes é um ponto específico de reversão de tendência. E geralmente, quando você consegue encontrar esse ponto de reversão de tendência, aí sim, você já tem um indicativo, que é o seu filtro, possibilitando uma entrada a favor dessa nova tendência, e agora falta o quê? Um gatilho de entrada, que você pode utilizar, sabe o quê? O que eu ensinei na primeira aula, suporte e resistência. Olha que legal, você pode mesclar os dois conteúdos da primeira aula e da segunda aula do Começando do Zero. Ou seja, você pode operar com suporte e resistência a favor de uma tendência, a favor de uma nova tendência também. Com a LTA e LTB, eu vou mostrar para vocês no computador agora, dá para utilizar de diversas formas, mas como eu falei, eu utilizo atualmente como filtro. Então eu vou mostrar para vocês como utilizar a favor de uma LTA que você identificou e como utilizar após o rompimento e possível reversão do preço, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Bom, já estou aqui então no Euro USD aqui na corretora IK Option e eu vou mostrar para vocês agora na tela do computador, na prática mesmo, como que eu faço para verificar essas regiões de linha de tendência.
Bom, a primeira coisa que a gente vai verificar, obviamente, é algum momento específico no gráfico que ele esteja se movimentando para uma direção, ou movimentando para cima ou movimentando para baixo, porque a gente sabe que temos três possibilidades. O gráfico pode estar se movimentando para cima, que é uma tendência de alta, ele pode se movimentar para baixo, que é uma tendência de baixa, ou ele pode se movimentar para o lado, ou seja, na lateral, igual aqui, por exemplo, que ele tá meio que subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Isso aqui a gente vai chamar de lateralização, ou seja, movimento horizontal no gráfico, uma tendência lateral. O preço tende a continuar se movimentando na lateral até que ele exploda para uma direção, tá? E uma tendência de alta seria o quê? Uma movimentação, por exemplo, como essa, que o preço sai daqui para subir, e uma tendência de baixa seria que o preço sai aqui de cima para baixo, ok? Então a primeira coisa, a gente vai identificar um ponto específico de tendência ou de alta ou de baixa. Aqui a gente já consegue ver um exemplo de tendência de alta, certo? Nessa movimentação, para a gente conseguir traçar de fato a linha de tendência, a gente precisa identificar agora alguns pontos específicos. O primeiro ponto vai ser aonde a gente irá traçar a nossa linha de tendência. Então, primeiro de tudo, né, aqui na Ink Option, na esquerda, você terá a ferramenta gráfica, você clica aqui nesse lápis e aqui você tem linha de tendência. Clicou aqui, já vai estar selecionada, aqui embaixo tem a coloração, eu vou deixar na coloração verde, deixar mais espesso para facilitar a visualização, tá bom? Lembrando que uma LTA, ela tem papel, uma linha de tendência de alta, né, que é uma LTA, ela tem papel de suporte. O suporte fica onde? Abaixo do preço. Então a gente precisa verificar pontos dentro de uma tendência de alta na parte inferior. E esses pontos vão ser o nosso fundo ou o nosso topo, dependendo se for uma tendência de alta ou de baixa, o teste e a confirmação. Eu utilizo esse padrão tanto para linhas de tendência quanto para regiões de suporte e resistência, tá bom? Então a gente tem o topo ou o fundo, o teste e a confirmação, ou então pode chamar de toque, teste e confirmação para padronizar ali o primeiro nome, né? Todos ficam toque. Enfim, aqui, por exemplo, a gente tem que verificar um toque. Então vamos supor que eu selecionei aqui para ser o meu toque, eu vou clicar uma vez aqui, nisso que eu cliquei e soltei, ó, qualquer local que eu colocar o próximo toque já estará uma linha infinita naquela direção, tá bom? E agora eu vou identificar um ponto de teste, beleza? Então onde que essa movimentação dentro dessa tendência, o preço subiu, depois voltou e testou em algum momento um pouquinho mais para cima, porque numa tendência são topos e fundos ascendentes. Então eu preciso encontrar um fundo ascendente, ou seja, uma região de fundo que seja mais alta do que o primeiro ponto. Então aqui a gente teve o primeiro toque, no caso, e aqui a gente já teve esse segundo ponto. Tá vendo aqui? A segunda movimentação que o preço subiu um pouquinho, depois voltou. Aqui a gente já pode considerar o nosso segundo toque, tá bom? Onde a gente chamaria de teste, tá? E aí aqui nesse caso eu já poderia pegar, caso eu quisesse, né, e traçar aqui uma linha nessa região. Porém, dessa forma eu ainda não tenho o meu terceiro toque, que seria a minha confirmação. E eu, para verificar essa região de confirmação, eu sou muito cauteloso nas linhas de tendência de alta. Por isso até mesmo que atualmente eu não opero mais com essa tomada de decisão. Eu utilizo como filtro nas minhas operações. Então o que eu procuro não são regiões muito próximas uma da outra. Então o mais importante é não ser muito próxima da primeira. Eu sempre vou procurar um toque secundário e o toque terciário, que vai ser o teste e a confirmação, em um momento mais distante possível do primeiro toque. Então aqui, por exemplo, eu não consideraria essa região. Essa volta aqui no preço, eu iria simplesmente não considerar ela como um teste dessa zona, e sim iria procurar mais um movimento, que no caso foi aqui. Aqui a gente teve mais uma movimentação, como vocês podem ver, o preço ficou bem distante, subiu bem, e aí ele fez um novo fundo aqui nessa região. Aqui então eu vou considerar o meu teste. Então aqui foi o toque, aqui foi o meu teste, e agora a minha confirmação, eu preciso simplesmente que o preço tenha subido e depois
tocado ali embaixo novamente, tá? Então aqui a gente teve uma vela verde e depois já teve uma vela vermelha e aqui essa sombra que já foi a minha confirmação. A partir disso eu já consigo traçar minha linha de tendência. E como eu falei, eu não estou preocupado em comprar aqui, quantas eu vou ganhar, 1, 2, 3, que seja, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em não realizar operações caso o preço rompa uma linha de tendência. Aqui no caso, ele rompeu essa linha de tendência de alta. O que é um rompimento? Quando a vela finaliza abaixo da linha de tendência com o corpo, não apenas a sombra, porque a sombra romper, mas o corpo finalizar acima, é normal, não é considerado um rompimento de fato. Mas quando o corpo rompe, eu identifico que o preço possivelmente irá reverter essa tendência, seja no curto, médio ou até mesmo longo prazo. E a partir disso, eu já verifico que eu não devo fazer o quê? Operações contrárias a esse filtro. Nesse caso, a gente teve uma vela que rompeu aqui uma LTA, ou seja, rompeu um suporte de uma linha de tendência de alta, então eu identifico que o preço agora tende a cair, nem que seja ou curto, ou médio e ou longo prazo. Independentemente, aqui no caso foi curto prazo, desceu e depois já subiu de novo. Mas a partir desse rompimento, eu não devo mais realizar operações de compra aqui nesse período. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse visto o conteúdo da aula 1, do Começando do 01, que foi suporte e resistência, e eu identifiquei, por exemplo, uma linha de suporte aqui, ó. Vamos supor que aqui eu identifiquei uma região de suporte, tá? Uma região de suporte curtinha. Eu não deveria pegar essa entrada. Por quê? Porque aqui era um filtro indicando que o preço iria cair e provavelmente iria romper essa região, dando derrota na minha entrada. Tá bom? Então essa é, na minha opinião, a melhor funcionalidade para as linhas de tendência por enquanto. Lembrando que o mercado está em constante adaptação. E, na verdade, tudo já está consolidado no mercado, mas tem coisas que estão melhores em um momento, piores em outro momento. E como a gente está num cenário mundial com alguns conflitos, ano passado, Estados Unidos, China, atualmente, a gente tem algumas questões também de doenças, enfim, várias coisas, manifestações e etc. E isso acaba impossibilitando, muitas vezes, que os players, que são quem movimenta o mercado, consigam entender bem e verificar uma tendência boa a curto, médio ou longo prazo. Então as tendências em si, elas estão falhando muito. O mercado está meio indeciso devido a todas essas coisas que estão acontecendo e esse ano ainda tem eleições nos Estados Unidos. Então, mais do que nunca, a gente não vai conseguir ter uma verificação simples e efetiva dentro das tendências. Então eu prefiro utilizar como filtro e não como tomada de decisão de fato. Então eu vou procurar aqui uma linha de tendência de baixa para mostrar para vocês e dar mais esse exemplo. Vamos ver aqui. Legal. Aqui, por exemplo, tem uma movimentação de baixa, na qual eu consigo verificar um topo, nesse caso, né? Espera aí, deixa eu colocar a linha certinha aqui, ó, linha de tendência. Eu tenho o costume de utilizar essa linha aqui. Você pode utilizar tanto ela, que ela não vai ficar o gráfico todo, ou você pode utilizar a própria linha de tendência, tá? Tanto faz. Aqui a nossa linha de tendência de baixa, eu vou colocar ela aqui no nosso topo e vou procurar um outro topo, o quê? Mais baixo, descendente. E aqui a gente teve esse outro topo, estão vendo? Então aqui, por exemplo, ó, tocou aqui e logo depois já tocou de novo, igual aquele outro caso. No outro caso ainda demorou um pouquinho mais. Eu já iria considerar aqui uma linha de tendência de baixa? Tipo assim, ó, simples desse jeito? Claro que não, e o pior é que eu vejo muitas pessoas ensinando dessa forma, só que essa forma tá totalmente errada. E a forma correta é você verificando os topos e fundos ascendentes ou descendentes, no caso de uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, tá bom? Então aqui eu verifiquei essa movimentação, ajustei aqui, e o mais importante de tudo, quando eu comentei na LTA, é que você precisa colocar essa linha no corpo, tá? Você vai traçar a sua linha de tendência colocando no corpo aqui inicialmente. Então você vai pegar o corpo aqui da vela inicial e ali a outra parte no corpo também. E agora você precisaria esperar o que? A confirmação. E aqui a gente já teve, porque essa vela tocou, voltou e várias velas foram confirmando essa região cada vez um pouquinho mais para baixo, demonstrando essa tendência de baixo, tá bom? E olha que interessante, pessoal. Aqui, depois, olha o que aconteceu no preço.
exatamente o que eu passei para vocês. A gente teve o rompimento dessa região, ainda mais com um rompimento efetivo desse, porque aqui a gente também teve um pequeno rompimento, mas um rompimento muito curto, que ele pode ser considerado um ruído. A gente precisaria de uma confirmação. Aqui nesse caso não, a gente teve um rompimento da vela inteira finalizando para fora, e isso indicava, nesse caso, uma possível movimentação de alta a partir do rompimento dessa linha de tendência de baixa. Então, reversão de tendência de baixa para iniciar uma tendência de alta. E já que isso estava nítido no gráfico, eu iria fazer operações vendedoras nesse período? Claro que não. Então vamos supor, mais uma vez, aquela pessoa que não viu a aula 2 igual você está vendo agora. Então já quero até te parabenizar por estar aqui, que você vai ver que esse conteúdo, você já está vendo, né, que é um conteúdo bem bacana, porque você está já tendo uma noção legal para evitar derrotas, que quem não vê isso, quem não souber desse conteúdo que é gratuito, que eu estou disponibilizando para vocês, totalmente gratuito, vai acabar perdendo. Por isso até mesmo que eu peço para você deixar o like, para você comentar, compartilhar, porque dessa forma você vai conseguir ajudar as pessoas a deixarem de perder dinheiro, pelo menos. Então aqui, por exemplo, ó, vamos supor que você tivesse identificado uma região de resistência. E aí você pensa, putz, vai bater ali, esperou, bateu. Subiu, finalizou lá em cima, você perdeu. Fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? E agora? Será que não funciona? Eu acho que não dá, é impossível ganhar nisso. Não, porque você não verificou o que aqui que você não verificou? O rompimento da LTB. Quando o preço rompe uma região de resistência, que é uma LTB é uma região de resistência, ele tende a continuar indo a partir do movimento de rompimento. Então aqui, por exemplo, a gente já identificou e já sabia que o preço provavelmente iria subir. Então você não deveria ter feito o quê? Operações vendedoras. E sim maximizar as possibilidades de operações compradoras, tá bom? Óbvio que você não vai ficar comprando a todo instante, você precisa ter um gatilho, enfim. Daqui pro final da série vocês vão entender melhor como mesclar o filtro com a tomada de decisão, mas eu acredito que esse exemplo que eu passei para vocês já foi muito interessante. Vocês podem reparar, olha como a tendência foi absurda de alta. Aqui mesmo, olha que legal, eu posso pegar e traçar mais uma vez uma linha de tendência de alta, certo? Aqui, ó, aqui eu tive uma região de toque, de fundo no caso. Aí o segundo ponto específico aqui, ó, eu poderia até colocar aqui, seria uma linha de tendência com uma angulatura muito maior. Quanto maior a angulatura, maior a facilidade dela ser rompida, tá? Então aqui tem uma possibilidade, pode ver que rompe, desrompeu, mas quando ele rompe e confirma o rompimento, ele finaliza a tendência, tá? Mas aqui nesse caso, aí já é um conteúdo um pouco mais denso, porque aqui eu não colocaria ali, eu colocaria aqui essa linha de tendência de alta. E agora vem o que? Aquilo que eu tinha falado de colocar no corpo. Aqui o segundo toque não tá no corpo, não é mesmo? Então, quando você estivesse em tempo real, se você entrasse no momento aqui do gráfico, nesse horário, você teria traçado a linha aqui. Porém, se você tivesse entrado um pouquinho depois, você conseguiria ajustar ela para cá, tá bom? E como eu já falei, né, tem alguns conteúdos que são um pouco mais complexos, não é tão simples assim, por isso que eu peço para você se inscrever também no canal, para você acompanhar. Daqui para frente vai vir muito conteúdo bacana para vocês, tá bom? Então aqui você já verifica uma linha de tendência de alta, já sabe que o preço agora tende a cair. Olha essa força vendedora aqui, ó, rompendo aqui essas regiões anteriores. Já consegue identificar isso anteriormente e já previne perder dinheiro aqui, porque o mais importante no mercado, tem até um post no meu Instagram, que é @BermanTrader, lá no post eu falo, meta de hoje, não perder, e meta de amanhã é ganhar, porque hoje a sua meta é não perder dinheiro, para que amanhã sim você foque em ganhar dinheiro. E quando eu digo hoje e amanhã, eu digo no presente. Quando você começa, você precisa focar em deixar de perder, não perca, fica no 0 a 0, tá ótimo. Aí depois você começa a maximizar os seus ganhos, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que tenha sido uma forma bem didática, um conteúdo bem interessante para vocês. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo que eu quis passar, todo o ensinamento que eu quis passar aqui pra você. Esse é um ensinamento muito valioso, é gratuito, eu espero que eu realmente esteja conseguindo passar a informação pra você da melhor forma possível. E se você gostou desse vídeo, clareou sua mente, conseguiu aprender de uma forma bacana, cara, deixa esse like, se inscreve no canal, tem vários links aí na descrição pra você dar uma olhada, trader, e seja bem-vindo a investimentos de alto risco. Lembrando sempre, galera, agora
acabou o conteúdo do vídeo, mas eu quero dar um recadinho muito importante. Muitas pessoas veem um vídeo desse e tal, veem eu falando de forma animada e pensa que é uma coisa fácil, bobinha. Não é, é difícil, não é fácil. Mas se você quer tentar, pelo menos tentar, porque aqueles que nem tentar, aí o cara nem tentou alguma coisa para falar algo. Você pode pelo menos tentar, é algo difícil, mas se você tiver a instrução correta, se você conseguir aprender de uma forma coerente de fato, e não aprender com quem fala besteira, porque nesse mercado tem muita gente que fala besteira. Eu espero que você goste do que eu falei, acredite no que eu falo, e que você consiga compreender que o mercado não é fácil, mas é possível, para uma pequena parcela de pessoas, e pode ser que você, assim como eu, seja uma dessas poucas pessoas que conseguem ganhar dinheiro no mercado. Então eu desejo a todos vocês sorte, muita sorte. E se alguém algum dia falar pra você desistir, que isso daí é coisa pra quem já tem dinheiro e etc, cara, vai e continua, porque eu tenho certeza, se você se dedicar, você, no mínimo, vai ter 1000 vezes mais conhecimento do que uma pessoa que simplesmente fala pra desistir do tudo. Que é aquela pessoa que, provavelmente não conhece nem um pouquinho, nada perto do que você vai conhecer algum dia.